Em um mundo com super-heróis, Koichi, um jovem sem amigos, se destaca por ter uma vida fracassada. Enquanto caminha até a faculdade, ele esbarra em alguns valentões. Com medo de levar uma surra, ele pede desculpas ajoelhado, enquanto os fortões continuam zombando do quanto o garoto é um fraco. Quando um deles prepara um chute, Koichi sai deslizando pelo chão e mostra a todos que também tinha poderes. Não tão bons, já que até uma bicicleta era mais rápida que ele. No final do dia, no caminho para o trabalho, Koichi encontra uma jovem de cabelo rosa, que se chama Pop Step, fazendo um show em cima de um poste. Ele a encara e não entende como um som tão ruim quanto aquele poderia arrastar multidão. O jovem, então, percebe que agora está atrasado para o trabalho. Por lá, ele encontra novamente os valentões, que o pega e levam até um beco, onde dão uma surra no garoto. Chateado por ser uma piada por todos, ele volta para casa, separa algumas roupas e decide ser um super-herói, o Gentleman, um herói que ajuda tudo e a todos, como jogar o lixo na lixeira. O expediente de herói termina e enquanto volta para casa, o garoto encontra Pop Step. Ela faz piada por o garoto ser um fracote com poderes bem ridículos, o que o deixa bem nervoso. Porém, eles são surpreendidos pelos valentões novamente. Eles pegam a garota e a pressionam na parede, ameaçando. Koichi pede gentilmente para pararem, porém é ameaçado por eles e decide ir embora. Contudo, o garoto, no meio do caminho, decide fazer diferente e dessa vez decide ajudar de verdade, mas sem sucesso. Um dos valentões chuta o garoto e faz um corte em sua bochecha, dizendo que acabaria com os dois. Koichi e Pop Step ficam desesperados, gritando por ajuda. De repente, um mascarado cai do céu e anuncia que os valentões levariam uma surra por estarem batendo em pessoas inocentes. Após bater em um deles, ele anuncia ser Knuckle Duster, o faxineiro do punho. Enquanto acaba com os outros, ele verifica a língua de cada um como se fosse um dentista. Koichi, tem medo por sua vida, decide ir embora, mas é surpreendido pelo mascarado após o fortão oferecer ao garoto uma chance de ser um herói junto com ele, embora não tivesse licença. O garoto tem dúvidas, mas após Pop Step ser ameaçada novamente por um dos valentões, ele decide ajudá-la com o suporte do mascarado. Em casa, o mascarado diz que será o mestre de Koichi e comenta suas motivações. O mascarado decidiu agir por conta própria após descobrir que uma substância chamada Trigger aumentava os poderes dos vilões consideravelmente, o que ameaçava a cidade, uma vez que os heróis estavam ocupados com outros vilões. Um dos sinais da substância é deixar a língua roxa, e que por conta disso, ele verificava a língua de cada um dos vilões que ele abatia. Em um beco, os valentões estão sendo arrastados por estarem feridos, mas são surpreendidos por um jovem que lhes oferece a mesma substância que o mascarado havia comentado. Em um novo dia, o mascarado e Koichi, agora com a ajuda de Pop Step, estão sentados em um banco na praça, esperando por algum sinal de um vilão. O faxineiro encontra um trabalhador comum e grita que ele era suspeito, o que deixa Koichi e Pop Step envergonhados, pois ele parecia ser uma boa pessoa. O trabalhador comenta que trabalha vendendo brinquedos, por isso ele transportava alguns. O mascarado o ameaça, mas é impedido por um herói que se chama Hellraiser Head. Koichi teme por achar que o herói está achando que eles são vilões. Por outro lado, o mascarado começa a brigar com o herói, sem nenhum tipo de medo. Enquanto os vigilantes estão ocupados, o trabalhador levanta e sai correndo. Pop Step, após verificar que o trabalhador sempre esteve presente em destruições, decide correr atrás dele, por acreditar que ele é um suspeito. Koichi vai junto, mas é impedido pelos valentões. Atrás dos jovens, o herói decide parar a luta, pois o mascarado não era um vilão, e também por ele estar cansado, pois estava em um dia de folga. Koichi, por outro lado, foge dos valentões, que agora estão mais fortes. Encurralado, ele é salvo pelo faxineiro, que derrota um por um apenas com a força. Pop Step continua correndo atrás do trabalhador, mas é impedida por um dos valentões. Caído no chão, o trabalhador pega um dos bonecos, que na verdade estava disfarçando uma seringa, e aplica no pescoço. Em seguida, ele muda de forma e tamanho, mostrando ser um vilão. Ele agarra Pop Step e o valentão e sai andando pela cidade, causando medo e temor em todo o cidadão. O mascarado aparece e chuta o gigante na bochecha. Sem equilíbrio, o gigante cai e joga Pop Step para o alto. Koichi decide ser um herói, vai atrás da garota e consegue salvá-la, caindo de cara em um lixo. O gigante volta e quando vai pisar em cima do garoto, é impedido pelo Hellraiser Head, que salva o dia novamente. Escondidos da polícia por não terem licença, os vigilantes fazem o relatório da missão. O mascarado parabeniza Koichi pela coragem, mas o avisa que ele ainda precisa aprender muitas coisas. Um novo dia, Pop Step está fazendo a ronda e verifica que dois jovens estão brigando, causando tumulto e perigo para os cidadãos do bairro. Koichi vai até o local, dessa vez equipado com novos equipamentos de segurança, doados pelo mascarado. Chegando lá, Koichi desequilibra e cai direto no lixo. O jovem levanta e se auto-intitula como The Crawler, porém, os jovens ainda acham que ele ainda
ainda era o Gentleman. Mascarado também chega por lá. Ele está pronto para dar uma surra nos jovens que estavam causando, mas é impedido por Coit. Popstep, vendo a situação, desce, dá uns autógrafos e resolve a situação. De repente, os vigilantes ouvem uma explosão e vão direto até o perigo. Por lá, encontram um vilão bem forte e decidem ajudar a população. Coit começa salvando uma bebê e um mascarado vai pra cima. Os dois começam a agir como um time, procurando por pontos fracos, e bem rápido conseguem resolver a situação. Por conta da surra, eles não conseguem descobrir a identidade do vilão e, após ouvirem a sirene da polícia, os vigilantes decidem sair para não serem presos. Os investigadores chegam na cena do crime e verificam que está ocorrendo um surto de Trigger na cidade. Temendo pelo risco de todos, eles decidem agir de forma mais incisiva, primeiro caçando vigilantes que não possuem licença. O dia amanhece e vemos Coit de volta à sua rotina ordinária, porém um pouco diferente, tendo que lidar com Mascarado e Popstep, que agora utilizam a casa do jovem como base de operação. Ocorre que a ronda seria à noite, porém, como não tinham nada para fazer no momento, eles decidem passar o dia na nova base de operação, diferente de Coit, que vai para o trabalho, pois continuava durante o dia sendo um mero proletário. Do lado de fora, vemos Popstep fazendo mais um show, arrastando sua multidão de fãs. Entre eles, os dois jovens do dia anterior. Além de estarem bem animados, eles até ajudam um fã que caiu no chão, tentando furar fila para ficar mais perto da Popstar. Acontece que ele não era um fã comum, mas sim um fanático pela Popstep. E, para realizar o sonho de apertar a mão de sua cantora favorita, ele usa a substância Trigger e vira uma enguia gigante. Desesperado, ele sai correndo atrás da garota, assim como os jovens Coit e o Mascarado. Agindo como uma equipe, o Mascarado e Coit cercam a enguia, mas não conseguem fazer nada, já que ela era bem gosmenta. Popstep não vê outra opção a não ser realizar o desejo da enguia. Por fim, os dois param e apertam as mãos, o que não era o bastante para o vilão, que a abraça. Desesperada, pede por ajuda e logo é atendida. Mascarado e Coit lançam um saco de farinha na enguia, e com isso conseguem dar uma surra na criatura, salvando a Popstep. O anime corta para a base policial. Por lá, os policiais conversam um com o outro sobre a substância Trigger que vem ameaçando a cidade. E o pior, eles descobrem que essa substância não estava sendo vendida, mas sim distribuída. Pelo que parece, a substância estava sendo usada para um objetivo maior que poderia colocar em risco não só a cidade, como o mundo inteiro. De volta à base de operações, Popstep avisa a Coit que os jovens barulhentos do show conseguiram convencer a enguia a confessar onde ele conseguiu a substância, e que todos eles estavam em uma cafeteria perto dali. Juntos vão até lá, mas logo são interrompidos por um grupo de fãs barulhentos que queriam tirar uma foto com ela. Entre eles, uma ruiva com tapa-olho que logo tira a foto e sai correndo. Coit e Popstep chegam à cafeteria e logo são recebidos pelos jovens barulhentos que se chamam Ichimoku e Namimaru. Porém, apenas um deles estava por lá, já que o outro estava levando o jovem Eguia até o ponto de encontro. Do outro lado da rua, vemos as jovens fãs de Popstep. Entre eles, a com tapa-olho que logo sai correndo para ficar sozinha. Ela se chama Queen Matsuka e é uma vilã que tem o poder de abelha rainha. E o pior, todas elas estavam infectadas com a substância Trigger. Determinada a acabar com a cidade, Queen libera várias abelhas que infectam diversas pessoas que começam a destruir a cidade. Os vigilantes preparam para ir até lá, mas logo percebem que vários heróis estavam indo até lá para salvar o bairro. Um por um, eles acabam com todos os vilões no piscar de olhos. Namimaru, desesperado, está procurando o jovem Eguia, já que o perdeu no meio da confusão. Contudo, ele logo é surpreendido pelo Mascarado, que pergunta a ele se tinha algum suspeito por perto usando abelhas. Do outro lado, vemos Queen com o jovem Eguia, que o pega pela mão e o leva para passear pela cidade. Ela era a grande ameaça da cidade, estava enganando a tudo e a todos, pronta para realizar o seu desejo de destruir o país. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.